Muito bem. Para a gente começar aqui, eu quero compartilhar com vocês algo que tem mexido muito comigo, particularmente comigo, no Dia dos Pais. Pode parecer alguma coisa meio fora de lugar, vocês vão entender bem, vão caminhar bem comigo aí. Se você puder abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta lá em João, no capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, deixa ela aberta aí. Nós vamos conversar a respeito de Jesus em Jerusalém, numa festa muito importante para os judeus, fazia parte das três principais festas, a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, ou festa de Sucot, se você quiser, uma das festas agrícolas do povo de Israel, celebrada até hoje. Os judeus, de uma forma geral, nas comunidades judaicas mais fortes, inclusive em São Paulo, por exemplo, se reúnem durante uma semana dentro de uma tenda, né? Então é engraçado isso. Eu lembro de ver o jornal hoje, recentemente, e ver lá aqueles judeus bilionários, outros não necessariamente, mas passando uma semana dentro de uma cabana, dentro de uma tenda lá. Deixa sua Bíblia aberta aí um minutinho. Eu queria fazer aqui um parêntese antes da gente ir para o texto, porque nem sempre as pessoas, de uma forma geral, têm facilidade em perceber as mudanças na forma de pensar do povo de Israel ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Então, um judeu dos dias de Jesus, um judeu dos dias de Paulo, não pensava do mesmo jeito que um judeu dos dias de Davi, não pensava do mesmo jeito de um judeu dos dias de Jeremias. Há uma série de modificações na forma de pensar dos judeus nesse intervalo que a gente costuma chamar de intervalo do silêncio profético, que termina no final do Antigo Testamento, lá com Malaquias, e depois vai lá para o Novo Testamento com o primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista. Apesar de nós não termos, biblicamente falando, um registro, historicamente falando e profeticamente falando, a gente tem uma série de registros. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar do sonho de Nabucodonosor, imagino que vocês conheçam. Inclusive, abrindo um parêntese, fiquei impressionado com a qualidade com que a Record reproduziu o sonho de Nabucodonosor e aquela estátua que Nabucodonosor tinha lá como um pesadelo. Vocês conhecem esse sonho? Aquela estátua feita de vários materiais, né? Cada um dos materiais representava um reino. Então Nabucodonosor representava o ouro, representava a cabeça de ouro. Na sequência vinha um outro reino, um outro império, representado pelo tronco de prata, e assim por diante, bronze, até terminar com os pés de ferro misturado com barro. O próprio Daniel também tem sonhos nesse sentido, e esses sonhos mexem muito com ele. Não sei se vocês se lembram, num determinado momento, já no final da vida de Daniel, ele tem um sonho em que ele vê animais saindo do mar. Aquilo mexe muito com ele, porque são animais muito estranhos. As versões mais antigas da Bíblia costumam chamar de bestas fera. Eram animais esquisitos, né? Ele vai tentar reproduzir com as palavras que ele tem. Então ele diz assim: saiu um animal que parecia um leão, mas tinha asas de águia. Aí um outro que parecia um urso, mas os dentes dele eram muito estranhos para ser um urso. Então ele usa o vocabulário que ele tem. Mas o que interessa não é isso. O que interessa é que esse sonho é interpretado. Nós não precisamos fazer nenhum grande esforço, nós não precisamos ser grandes conhecedores da Bíblia, basta saber ler, porque o texto diz assim: o que são esses 4 animais? Assim como no caso do sonho de Nabucodonosor, são reinos, são impérios. Quais são esses reinos? Quais são esses impérios? Começa no final do Antigo Testamento. Não sei se vocês se lembram, no final do Antigo Testamento a gente tem o Império Persa. A gente tem lá uma figura muito importante, segundo alguns estudiosos, a primeira declaração dos direitos universais da humanidade, a primeira declaração dos direitos humanos foi feita por esse persa chamado Ciro. Por quê? Porque ele faz uma declaração permitindo a todos os povos cativos, inclusive os judeus, voltarem à sua terra. Mas depois do Império Persa, surge uma figura interessantíssima, uma figura icônica na história, que é Alexandre o Grande, e com ele o Império Grego. Na sequência, a gente tem, já nos dias de Jesus, o Império Romano. E com ele, Júlio César e aquele monte de César lá. Inclusive um Cláudio no meio do César lá, né? Você vê, né, rapaz? Que coisa, né?
Não era Carvalho, né? Isso é o que me inspira, né? Porque Cláudio é aquele que manca, é o que claudica, né? Mas eu fico, não, era um César, né? Melhor, né? Do que um cara que manca. Mas enfim, enfim, à medida que esses impérios foram mudando, os judeus foram obrigados a atravessar esses impérios. Então, com o Império Persa, os judeus puderam voltar para casa. No entanto, com Alexandre e com o Império Grego, eles começaram a ter seríssimas restrições. Num determinado momento, inclusive, um dos generais desse Império Grego de Alexandre entendeu que deveria tomar conta do templo judeu e sacrificar porcos no mesmo altar onde eram sacrificados os cordeiros, por exemplo, o cordeiro da Páscoa e assim por diante. Surge, nesse momento, dentro do Império Grego, uma família chamada Família dos Macabeus, que se insurge contra isso e consegue um período longo de uma certa liberdade. E o templo é purificado e tudo aquilo acontece. Aí os romanos vêm e novamente assumem aquilo dali e dizem para os judeus: olha, vocês podem continuar com a vida de vocês, sem problema nenhum. Podem caminhar com a vida de vocês aí, podem continuar fazendo os sacrifícios de vocês, desde que vocês entendam que o rei de vocês é um súdito. Interessante, né? Então vocês continuem com a vida de vocês aí. Vocês, judeus, vocês, samaritanos, vocês, egípcios, vocês, mesopotâmios, podem continuar com a vida de vocês. Paga o imposto e está tudo certo. Só que os judeus nesse universo vão tendo a sua forma de pensar sendo alterada. Debaixo do Império Romano, eles olham para aquilo dali e falam: esse é um grande problema. E à medida que eles vão raciocinando todas essas coisas, à medida que eles vão vivendo todos esses impérios, vão surgindo entre os próprios judeus uma maneira de olhar para o problema e uma maneira de responder ao problema. E aqui eu queria a sua atenção. Preciso muito para a gente ir para o texto que está aí. À medida que os judeus foram passando por esses momentos, às vezes muito complicados, às vezes nem tanto, às vezes de muita opressão, às vezes de liberdade, foram surgindo entre os judeus várias religiões. E você fala assim: entre os judeus várias religiões? Mas entre os judeus só não tinha o judaísmo? Não. Então, por exemplo, surgiu entre os judeus um grupo chamado de fariseu, que nós olhamos no Novo Testamento de maneira muito negativa, mas eles não surgiram assim. Eles surgiram em função da preocupação de que o pensamento judaico, que a Bíblia judaica não desaparecesse. Então surgem os judeus, entre os judeus, esse grupo chamado de fariseus, se você quiser, a melhor tradução seria os separados, que entendem que o Império Grego e o helenismo não deveria assumir a forma de pensar e a cultura judaica. E aí eles começam a se levantar e tomar muito cuidado. Eles são responsáveis por traduzir a Bíblia de forma que todo mundo pudesse entender ali naqueles dias. Então ele pega a Bíblia, eles pegam a Bíblia que só, naquele momento, só havia em aramaico e ninguém sabia ler aramaico mais, e traduzem para o grego daqueles dias, de tal forma que todo mundo pudesse ler. Entre os fariseus, esses separados, surgem os mestres da lei, as pessoas que liam a lei e tinham no espaço da sinagoga um espaço importante de ensino. Eram os fariseus. Os fariseus não surgem de forma negativa, eles surgem com uma preocupação de manutenção da cultura, do pensamento, da lei judaica. E surgem de maneira muito preocupada com tudo aquilo que está acontecendo. Quando eles chegam nos dias de Jesus, isso já começa a ganhar um ar de mérito, o que compromete um pouco o processo. Mas haviam outras religiões, além do farisaísmo, havia uma outra religião, a religião dos saduceus. Quem eram os saduceus? Eram os nobres, os ricos e aqueles que estavam associados ao templo. De novo, eles não começaram mal. Os saduceus vêm de um nome de um sacerdote dos dias de Davi, que é Zadok, e aí o nome saduceus. Saduceus eram os sacerdotes dos dias de Jesus, que moravam em palácios. Não se surpreenda, Jerusalém tinha palácios. Esses nobres moravam em palácios e tinham uma renda que vinha do templo. E o templo, como em geral em todas as religiões, gera muito dinheiro. E eles ganhavam muito com isso, a começar pelo câmbio, porque a partir do momento em que o judeu entrasse naquela região ali de Jerusalém, eles não poderiam usar mais o denário, não poderiam usar mais o dinheiro romano. Aí havia um câmbio.
para o dinheiro do templo. Ao fazer o câmbio para o dinheiro do templo, quem ganhava dinheiro eram os cambistas. Por isso a luta de Jesus com os cambistas no templo, quem fazia o câmbio. E os saduceus ganhavam muito dinheiro com isso. E viviam, inclusive, em casas muito boas, em palácios muito bons, com roupas diferenciadas. E assumiram o sacerdócio. Roma colocou esses saduceus, não mais da linhagem dos levitas, não mais da linhagem de Arão, como quem assumiria aquilo dali. Tudo bem. Esses saduceus dos dias de Jesus, por incrível que pareça, embora fossem judeus, eles olhavam para a vida e pensavam assim: a vida é o aqui e agora. Aliás, nem tem nada de vida espiritual, nada. Não tem anjo, não tem demônio, não tem vida depois da morte, não tem ressurreição. Então é o seguinte: eu tenho que viver o que está aqui. Eram judeus, serviam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito ricos. Entre esses ali, além dos fariseus, além dos saduceus, haviam também os essênios. Inclusive, João Batista, muito provavelmente, passou um bom tempo da vida dele nessa comunidade. Quem eram os essênios? Eram os verdadeiros sacerdotes, os levitas de fato, aqueles da linhagem de Arão de fato, que decidiram não se corromper com aquele lugar, se separaram, foram morar perto do Mar Morto. Ali. Vamos viver uma vida ali nesse lugar e vamos nos submeter a uma vida em que a gente preste mais atenção ao que a Bíblia está escrevendo, mas vamos viver de forma separada dessa cultura que está aí. E havia também os zelotes, aquele que, entre os 12, inclusive, tinha um zelote, Simão o zelote, que era aquele que falou o seguinte: olha, para a gente encarar tudo que está acontecendo aqui, a gente pega em armas, não tem problema. Nós temos fé o suficiente para construir um exército aqui e ir de encontro a Roma, não interessa de que tamanho Roma seja. Tinha também os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eu costumo dizer que são os neopentecostais de hoje, sabe? São uma turma que tem a mesma Bíblia, né, mas que foram muito misturados, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil de hoje, a gente não consegue separar o espiritismo, a gente não consegue separar um catolicismo acirrado de um mundo bem evangélico também dos neopentecostais, né? Mas são os nossos irmãos também, do mesmo jeito, leem a mesma Bíblia, meio bagunçados, assim, uma teologia meio estranha, que acha que o monte deles é aquele, que acha que é dando dinheiro para Deus que se recebe, e gente que precisa de ajuda, né? Gente que precisa estar ali. Mas eram essas pessoas que estavam ali, eram israelitas, eram judeus, nos dias de Jesus, vivendo toda aquela realidade lá. Todos eles tinham uma coisa em comum. E é esse meu ponto. Todos eles achavam que o grande problema da vida deles era Roma. Todos eles entendiam que tudo de ruim na vida deles estava do lado de fora deles e era o Império Romano, fazendo tudo aquilo com o qual eles tinham muita dificuldade de lidar e de viver. Então, os fariseus olhavam para aquilo e falavam assim: meu problema é Roma. Como é que eu lido com isso? Vou fazer o seguinte: vou viver uma vida piedosa, de tal forma que Deus vai olhar para nós e vai nos abençoar e vai nos libertar disso daqui. Então, se a lei diz para a gente fazer um jejum uma vez ao ano, vou fazer jejum 2 vezes por semana. Esse era o fariseu. Se a lei diz para a gente apresentar dízimo e oferta, eu vou olhar para a horta lá de casa, vou prestar atenção no coentro, vou ver assim, bom, eu tenho aqui 10 pés de coentro, vou separar um pé de coentro, isso não é figura de linguagem. Isso que eu estou falando para vocês não é uma hipérbole, é fato. Ele olhava a horta dele, separava 10%, levava lá. Por quê? O fariseu entendia que ao fazer isso, ele criava um mérito, ele criava uma contabilidade com Deus, de tal forma que ele tivesse crédito. Ia chegar uma hora em que Deus iria abençoá-los, libertando de Roma. Os saduceus, como eu já disse, olharam para aquilo dali e falaram: quer saber de uma coisa? É Deus que controla absolutamente tudo, então eu vou me adaptar a essa situação e vou tirar partido dela da melhor maneira possível e vou viver. Inclusive, vou ficar do lado de Roma. É um jeito de lidar com o problema. Uns contra, outros a favor. Os essênios olharam para aquilo dali e falaram assim: quer saber de uma coisa? Eu vou morar no campo. Vou pegar meus livros, meus amigos, meus discos e nada mais e vou ficar bem longe disso. Vou me separar, vou ficar bem longe disso. Os zelotes olharam para aquilo e falaram: é só uma questão de fé. É só uma questão de encarar a parada e Deus vai me abençoar.
E os samaritanos, uma bagunça enorme, tentando resolver tudo aquilo dali, também estavam caminhando com a própria vida. Mas, como eu disse, todos olhando para o mesmo problema e tentando encontrar uma solução. E para todos eles o problema estava do lado de fora. E aí vem, depois dessa longa introdução, eu termino lendo com vocês o texto que está lá em João capítulo 7. Esse seria muito bom se você pudesse acompanhar junto comigo. João capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37. Diz assim: no último e mais importante dia da festa. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Como eu já disse, que festa? A festa das cabanas. Uma festa agrícola. Uma festa em que os judeus de todo o mundo conhecido daqueles dias se reuniam em Jerusalém, a ponto de Jerusalém não ter espaço para todo mundo. Como é que era essa festa? Os judeus moravam em cabanas. Jóia. No entanto, durante essa festa haviam alguns momentos bem altos mesmo. Esse momento mais áureo aqui, o momento auge dessa festa, acontecia numa romaria que os sacerdotes faziam por aquela cidade lotada. Então imagina a cena, os sacerdotes todos de branco, a cidade inteirinha parava, todo mundo acompanhava com os olhos os sacerdotes de branco, indo até o tanque de Siloé, enchendo um recipiente, uma vasilha, um vaso de prata com água, indo até o templo e derramando a água sobre o altar, lavando o altar de todos os sacrifícios que estavam ali. Muito bem. Imagina essa cena. Uma procissão, todo mundo acompanhando. Músicas, cânticos, e a cidade ali acontecendo. E os sacerdotes naquela procissão chegando, caminhando, e o povo olhando para aquilo dali, até que o altar era derramado com água, era molhado com água, havia uma libação, a água descia e ia escorrendo a tal ponto que descia as escadas do templo. E a turma está olhando aquela água descendo. Nesse momento, Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Exatamente nessa hora. Essa água, para o judeu, era o símbolo da chuva. A festa é uma festa agrícola. Então essa água derramada era a água de quem estava agradecendo a Deus pelas chuvas, pela colheita. Aí Jesus diz assim, nesse momento da água: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, e aí vem a expressão que eu queria parar, do seu interior. Todos olhavam para aquilo tudo que estava acontecendo com eles, todos olhavam para aquela opressão que a maior parte deles, com exceção dos saduceus, estava vivendo. Todos olhavam para todo aquele sofrimento e pensavam: meu problema está do lado de fora. Jesus diz assim: o problema de vocês está do lado de dentro. Por isso que a promessa de Jesus não é uma solução do lado de fora. A promessa de Jesus são rios, são fontes que fluem de dentro para fora. Do seu interior fluirão rios de água viva. Porque a questão não é o que está do lado de fora. A questão é como é que nós estamos do lado de dentro. Porque a depender de como nós estamos do lado de dentro, nós encaramos absolutamente qualquer coisa do lado de fora. Mas a depender de como nós estamos do lado de dentro, nós não encaramos nem uma gripe do lado de fora. Uma gripe nos abala. Quanto mais uma morte, quanto mais um império, quanto mais uma doença. Eu vou repetir. Todo mundo olhou para aquela situação, todo mundo olhou de um jeito. Mas a minha conversa hoje aqui não é a respeito dos judeus. A minha conversa aqui é a respeito de nós. E agora, mais especificamente, estou falando de mim mesmo. Essa é a mensagem que está mexendo comigo. Porque, assim como você, eu tenho uma série de questões para lidar no meu dia a dia. E nos últimos anos eu fui surpreendido com algumas bem significativas para mim. E eu tenho olhado para isso como quem busca uma solução do lado de fora, muitas vezes. De vez em quando eu fico pensando assim: não, deixa eu viver uma vida piedosa aqui, que aí as coisas vão andar bem, assim como os fariseus.
De vez em quando eu falo assim, quer saber de uma coisa? Que se exploda. Vou pegar o melhor vinho que eu tiver e vou tomar, assim como os saduceus. De vez em quando dá vontade de fazer como os essênios. Quer saber de uma coisa? Vou lá para Perinópolis e vou ficar lá. Não vou voltar, não. Vou lá, ficar lá na minha vida lá. De vez em quando eu falo assim, não, é uma questão de fé. Basta eu encarar, colocar os pés na água, eu vou encarar esse problema aqui com uma espada na mão e está tudo certo. De vez em quando eu também misturo muita coisa na minha vida. De novo, como quem está achando que as coisas estão do lado de fora. E na verdade, como eu comecei dizendo, todos nós que chamamos a Deus de Pai, só chamamos a Deus de Pai porque temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E como quem tem o Espírito Santo nas nossas vidas, Jesus diz, do seu interior fluirão rios de água viva, porque ele estava se referindo ao Espírito Santo que seria derramado. Ou melhor dizendo, que foi derramado. Então nós que temos o Espírito Santo, somos fonte. Se nós tivermos alguma dúvida disso, os problemas do lado de fora vão ser o suficiente para parar as nossas vidas. Se nós sabemos quem nós somos, e Jesus é quem está dizendo, nós somos fonte, fonte do Espírito, afinal de contas, nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Se nós chamamos a Deus de Pai, é sinal que o Espírito Santo está comunicando ao nosso espírito que Deus é nosso Pai. Se é o Espírito Santo que está comunicando ao nosso espírito que Deus é Pai, é o Espírito Santo que está em nós. E é Ele quem deve fluir das nossas vidas. Nós somos fonte. Só que fonte pode ser entulhada. Fonte pode ser pisada. E pode ter a sua água impedida de jorrar. Por incrível que pareça, o Espírito Santo pode ser impedido de jorrar das nossas vidas. Em nome de Jesus, que isso não aconteça. Uma vez uma viúva chegou para o profeta Eliseu e falou assim, meu marido acabou de morrer, eu estou lá em casa com os meus filhos sem poder fazer nada, os credores bateram na porta e estão querendo levar os meus filhos como escravos para pagar a dívida, o que eu faço? Aí ele falou assim, o que você tem em casa? Ela falou, não tem nada, só tenho uma jarra com azeite. Eu não tenho nada, só tenho uma jarra com azeite. Esses somos nós. Nós só temos uma jarra com azeite, mais nada. Aí o profeta diz assim, então vai lá para casa e pega essa jarra com azeite e vai derramando azeite, derramando azeite, derramando azeite. E ela pegou, chegou em casa, chegou na vila, na aldeia onde ela morava e foi pedindo, me empresta aí vasilha, me dá vasilha, me dá vasilha, me dá vasilha. E foi enchendo, fechou a porta da casa dela, os filhos foram ajudando e não parava de sair azeite dessa vasilha. Esses somos nós, o azeite é o Espírito Santo. Desde que essa fonte não esteja entulhada, nós vamos jorrar. Jorrar, jorrar, jorrar. Como quem não tem nada, assim como a viúva. Somos nós. Não temos nada, mas temos tudo. Temos o Espírito Santo. Então que a gente, nesse dia, Dia dos Pais, e de maneira muito simbólica, todos nós possamos ter essa compreensão clara. Nós somos fonte que jorra para a vida eterna e abençoa todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas que essa fonte, em hipótese alguma, seja entulhada. Que os pais que estão aqui hoje se percebam como fonte. Em nome de Jesus. Que os pais que estão aqui hoje se percebam como fonte. As mães também, os filhos também, mas em especial os pais hoje aqui, se percebam como fonte. Que nada, absolutamente nada, impeça os pais que estão aqui, a começar por nós, de jorrar daquilo que o Espírito tem feito em nós. Convidei os dois para estarem comigo aqui, a gente tem muita coisa em comum, e eu queria ouvir do Rony, do Tiago, o testemunho que eles têm para nós hoje aqui. O Rony viveu, vou deixar você falar, mas eu não quero deixar de introduzir. O Rony viveu esse ano um contraste muito grande que faz parte da própria vida. Receber um filho e perder o pai. É o contraste da vida. A vida é isso. Então eu queria que você trouxesse esse testemunho para a gente aí. Bom dia. A graça de Deus esteja com a gente nessa manhã. Eu vim assim meio... Eu não deixei muito hoje de manhã me aprofundar muito. Deixei para ser pego aqui pelo Espírito, para não ficar emocionalmente fragilizado aqui, né? E não transformar isso aqui numa situação que às vezes você sai isso daqui mais preocupado comigo que abençoado.
que foi muito recente a perda do meu pai. E eu tive 4 filhos, né? Um está com o Senhor. E foi meu terceiro filho. E foi aos 9 meses de gravidez. Eu viajei pela Total, de tudo que a gente ajuda aqui na igreja a divulgar, a trazer os empresários para fazerem negócios de impacto, informação. E viajei para Uberlândia, falando assim, meu bem, qualquer hora, né? Então, qualquer coisa, eu pego correndo e volto. Escolhemos o melhor carro, alugamos um carro melhor e fomos. Quando eu estou à tarde lá, indo para a casa da mãe do Cleneilton, né? Estava na casa da mãe do Cleneilton, que é o nosso gestor aqui. Eu recebo uma ligação, né? E uma pessoa com a voz embargada, meu tio, né? Rony, ó, atende aí. Vou passar para sua esposa aqui, para a Hariê, né? Quando ele passa, meu bem, o neném morreu. Eu não entendi aquilo. Primeiro impacto, assim, como, né? Eu nunca tinha passado por algo assim tão perto, assim, dentro da família, né? Mas aquilo foi muito desafioso, né? E graças a Deus eu estava em Uberlândia, porque talvez as minhas cargas de fragilidade, eu não saberia como agir. Mas eu vim naquela estrada correndo, Cleneilton, a 180, talvez quase que matando mais o pai, né? Mas querendo me ajudar e eu refletindo, né? Refletindo no pai. Mas não tem jeito, quando você recebe uma notícia dessa, você não pensar no pai. E quando eu chego, né, eu pensei, primeiro vou nos meus filhos, que eu sabia quantas pessoas estavam ao redor da minha esposa ali. Quantos irmãos, a mãe, a minha mãe, né, a mãe dela, os irmãos da igreja, estava lá, o Enzo na porta, lá, né, com outras pessoas, gente lá dentro. E eu falei assim, eu vou lá nos meus meninos, primeiro. Eu fui lá falar para eles, né, que o irmãozinho que eles estavam esperando tanto não ia chegar, né, que eles ouviram a avó assustar quando a filha ligou né, minha esposa ligou para a mãe dela, eles estavam perto, assustaram com aquilo. E eu fui ser pai, né, daqueles que estavam lá. Então, passamos esse desafio grande, né, e depois viemos com muito luto, né, para minha esposa foi muito pesada, ela tem uma história de muitas dores, né, inclusive perdeu o seu pai de uma forma muito trágica, muito dolorida, né. Então ela vinha com muitas dores, aquele luto foi muito dolorido, foi muito pesado, né? Não sei se vocês sabem, mas grande maioria dos casais separam quando perdem um filho. E é muito difícil lidar, né? Com as culpas, as acusações profundas que o nosso coração carrega e etc. Então, nós engravidamos novamente e com 6 meses de gravidez, eu preparado para ir para a missão Amazônia, né? Eu ia viajar. No sábado, eu recebo a informação, minha esposa me liga, ó, a primeira quase morreu, né? Porque ela teve umas infecções, uma coisa assim, e os médicos, temos certeza que é arbovirose. Seria dengue, essas coisas. E não enxergaram que era uma toxoplasmose, né? Um mês depois, assim, uns 20, quase 30 dias depois, no exame de rotina, levando o exame de rotina para a médica, que ela viu, e aí essa toxoplasmose, quando ela descobriu, a gente começou os exames, né, e teve que fazer um exame do líquido, e o bebê estava contagiado. Aí vai nós de novo, aquele trauma todo, de encontro às suas dores, né? E é assim que Deus cura a gente. Dentro de um trauma, Ele levando a gente de encontro às nossas dores. Aí vai eu mesmo experimentar algo, tirar algo de dentro de mim naquela jornada, muitos irmãos, muitos amigos. E nesse processo de muita angústia, muita batalha, muita luta, né? Porque você está vencendo seus traumas, né? Às vezes as pessoas falavam assim com muita... É muito bom ouvir uma palavra de fé. Vai dar tudo certo. Não. Só que ao mesmo tempo, assim, né? Parece mais que a pessoa quer fugir da conversa do que te abençoar, né? Então, irmãos, parece que mais a pessoa quer fugir da conversa do que te abençoar. E aí, amém, eu tenho que pegar aquela palavra, né? Mas muitas vezes um olhar de alguém que olha para você e fala assim, imagina o que você deve estar sentindo, né? Quero orar com você, né?
E fomos para esse processo, né? E aí, meu pai um dia me liga com a voz embargada, muito ruim, nem embargada não, muito rouca, né? E eu, o que é isso, pai? Não, peguei Covid. Eu falei, não, pai, Covid não é nada não. Covid agora, logo o senhor tá aí, né? Bom, eu não liguei pro meu pai aquela semana, e a hora que eu falava com meu pai quase todo dia, 2 horas conversando, tinha hora que eu tinha que falar assim, pai, não, precisamos desligar, preciso dormir. E naquela semana eu não falei mais com meu pai, falamos numa sexta-feira, no outro sábado eu estou numa festa de aniversário, a esposa dele me liga, seu pai está entrando na UTI entubado, e sendo entubado. Assustei com aquilo. Então vivo 2 dramas, né? E, bom, veio naquela situação, a coisa foi piorando para o meu pai, e veio o momento de nascimento do meu filho, foi muito desafioso, não foi fácil aquele parto, mas nós vencemos, né? Aquela angústia de cada exame que vai fazer. Sabe, irmãos, porque ter fé não é não ter medo. Ter fé é a coragem de enfrentar o seu medo e vencer aquela experiência, sabendo que você vai morrer e ressuscitar, né? Então, cada exame é uma morte e uma ressurreição. E aí eu lembro que eu fui visitar meu pai algumas vezes, aquele homem forte, em pé, rígido, firme, né? Firme a ponto de não ser muito afetivo na sua postura. Agora estava ali naquela cama, né? Eu entrar naquele quarto de UTI, eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu falei, homem valente. Ele quase que arrancou, ele estava meio sedado, né? E ele levantou o braço assim, ele quase arrancou porque ia ficar amarrado na UTI, né? Correntado ali para guardar mesmo a vida da pessoa, para não arrancar os aparelhos. Quase que arrancou, né? A lateral da cama ali, né? Mas ao mesmo tempo não tinha muita condição da gente falar, ouvir, né? Mas eu tive ali com ele, eu fui vendo aquele homem que era tão poderoso, tão forte, meu pai, né? Um homem tão firme na sua postura, às vezes pouco afetivo, né? Agora tão fragilizado, né? Eu tendo um passa na mão, né? Eu tive que pôr uma luva, não pude nem sentir a pele dele, você tem que pôr uma luva, né? Passando a mão nele e falando com meu pai. E sabe, gente, depois outra oportunidade, fui novamente, né? Mas teve uma cena que foi, eu recebi uma ligação de vídeo onde eu pude mostrar meu bebê para meu pai. E nesse dia meu pai me deu, foi um dia antes da morte dele. E nesse dia meu pai me deu um sorriso tão feliz, tão alegre comigo, né? E eu vi aquele sorriso, né? Aquela cara um pouco deformada pelo tempo de UTI, né? Mas aquele sorriso tão feliz. E aquilo marcou meu coração. Aquela imagem registrou no meu coração. Eu queria ler rapidamente aqui, não quero tomar muito tempo, mas eu queria ler, eu trouxe aqui 2 leituras que eu acho que são importantes, bem pequenas, né? Primeiro do Franz Kafka, depois vou explicar muito sobre o livro, mas ele escreve uma carta ao pai dele, que nunca chegou no pai dele, provavelmente, onde ele se expõe. Franz Kafka é que ele escreveu A Metamorfose, famoso livro dele, e ele fala assim: querido pai, tu me perguntastes recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder. Em parte, justamente pelo medo que tenho de ti. Em parte, porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo que eu não poderia reuni-los no ato de falar de modo mais ou menos coerente. E se procuro responder-te aqui por escrito, não deixará de ser de modo incompleto. E aí ele vai, né? Não vou estender. Mas nós temos um grande desafio no Brasil hoje, que são os filhos órfãos de pai. O Brasil é um país que pelo menos em torno de 25% das pessoas têm uma orfandade real. Isso talvez tenha mudado por conta das leis, que, né, surgiu uma lei agora que é obrigatório o pai assumir um filho, né? Então, se você
acha que aquele é seu pai, você pode entrar na justiça e buscar isso como direito. E é um país de muitos pais que não conseguiram assumir os seus filhos, adotar os seus filhos mesmo estando presente na casa. Com isso, nós temos uma sequência de orfandade. Porque é muito difícil dar o que você não recebeu. Eu conheci meu pai com 13 anos de idade. Né? E se você perguntar se eu queria mudar de pai, eu te digo que de forma alguma. Meu pai é o pai perfeito para mim. Porque quando eu nasci numa casa, eu nasci numa missão. Quando eu nasci de uma família, eu nasci numa missão. E se a gente entender isso e se reconciliar com a nossa história, essa missão vai transformar muitas pessoas. Então eu sou um filho que num determinado momento da sua vida era um filho órfão, que teve que construir uma relação aos 13 anos de idade, com todo o constrangimento que isso significava para mim, para um adolescente, você imagina? E consegui ser o filho independente do pai, porque meu pai era um homem muito firme, muito, quem conheceu ele, né? Ele resolvia. Mas meu pai não se sensibilizava com carência, graças a Deus, porque eu tive que então fazer uma reconciliação de ser o filho independente de um pai que fosse lá cativar isso. E conseguindo ser esse filho, eu fui curando aquele pai. Porque eu fui baixando os meus escudos e permitindo ao pai acessar a minha vida da forma que ele conseguia, do tanto que ele podia, dentro das suas condições. Mas quando os meus escudos se baixaram, meu pai podia me acessar. Ele conseguia me ligar todo dia, mas não conseguiu vir no velório do meu filho. Ele não conseguiu vir no velório do meu avô, que me criou no momento que ele não estava lá. Mas sendo que meu avô foi no velório da mãe dele, que é minha avó também, do pai dele, que é meu avô também, do irmão dele, que é meu tio Júlio, faleceu muito novo, mas ele não conseguiu vir. Mas isso não gerava para mim uma exigência, nem uma expectativa, mas uma compreensão que o pai, do tanto que ele podia, servia para mim. Porque foi o pai que Deus escolheu para mim. E aí, nesse processo de transição entre um pai e um filho, né? Você está perdendo um pai e recebendo um filho em casa. Eu decidi fazer uma outra leitura para os irmãos. Diz aqui no livro Homem Sem Amar. Dei de presente para o Marlos ontem. Corre dentro dele meu sangue, e ele se firma em meus ossos. Seus olhos se emudecem com o meu orvalho, e ele se parece comigo, ainda que branquinho. Ele é minha passagem para a geração seguinte, minha espaçonave para a terra dos jovens. Ele me leva num lugar, ele me encontra com os jovens. É minha chance de dar apoio, força e solidariedade para uma porção de meu destino. Oferece-me a única oportunidade que tenho de ser para ele tudo que eu queria que alguém fosse para mim. Sabe, irmãos? A reconciliação está quando nós conseguimos tomar o nosso pai, mesmo que talvez você nunca tenha conhecido esse pai. Porque não tem como você encontrar Deus na sua paternidade se você não encontrou seu pai. Deus não pula. Às vezes nós queremos pular. Aí nós encontramos Deus, mas não encontramos a paternidade. E aí Deus nos devolve para o nosso pai, para que haja reconciliação. Para então a gente conseguir ver plenamente que Ele é o Pai na eternidade. Então toda religião tem Deus, mas só Cristo tem Pai. Só o povo, a família de Cristo tem Pai.
Estão entendendo? Amém. Toda religião tem sacrifício para Deus. Só os de Cristo têm mesa com o Pai. Esse é o nosso evangelho. A reconciliação. Então, quando meu pai olhou para mim e viu que nos meus olhos não tinha exigência que ele fosse diferente, nem melhor e nem pior, aquele sorriso de gratidão que ele me deu aquele dia, quando eu mostrei meu filho para ele, e falei: pai, aqui seu neto, você vai batizar seu neto, né? Sabe, irmãos, eu pude enterrar meu pai, e meu pai pode viver dentro de mim, continuar vivendo dentro de mim. E meu pai pode continuar vivendo dentro do meu filho, com o melhor dele. Como pois os filhos de Noé, diante da vergonha do pai, da fragilidade do pai, eles decidiram cobrir a vergonha do homem para salvar o seu pai, no seu coração, para guardar o pai. E assim eles foram abençoados para as suas gerações serem abençoadas. Você só pode entregar, meu irmão, se o seu coração souber receber o pai que Deus escolheu para você. E que Deus me ajude, porque eu não sou melhor que meu pai. Eu não sou melhor que meu pai. Talvez o meu caminho tenha sido mais leve. Talvez eu tenha amigos como o Cláudio e como o Tiago, como o Enzo. E com esses pais eu me torne um homem um pouquinho melhor. Meu pai não teve esse privilégio. E a honrar o pai é conseguir levar o que é dele e eu sou dele para frente, para o melhor. E quando eu olho meu filho me leva a caminhos, a entregas, me desafia a entregas. Mas porque eu estou reconciliado com meu pai, eu posso aprender isso com o Cláudio. Porque eu estou reconciliado com meu pai, eu posso aprender isso com o Tiago. Porque se eu não tivesse uma reconciliação, qualquer Cláudio, qualquer Tiago seria para mim muito mais uma acusação do que uma ajuda. E agora, como eu nasci nesse lar com esses desafios desse homem, eu nasci numa missão. E eu sou um reconciliador de pais e filhos. E é assim que termina o Velho Testamento. Ele vai reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. E é assim que o espírito profético estava no primeiro profeta do Novo Testamento, começa. Ele vai reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Amém. Amém. Som. A nossa amizade, né, permitiu a gente não poder encontrar no dia que seu pai partiu, mas depois a gente pôde se encontrar e Deus nos dá outra perspectiva em relação a essas fatalidades, né? Eu pude falar com esse irmão aqui, falando: cara, Deus te ama demais, hein? Depois de receber a notícia que ele perdeu o pai. Nossa, mas Deus te ama demais, hein? Deus levou seu pai no dia do homem, né? Então, essa mensagem, assim, eu entendi que confortou muito, né? E hoje nós estamos no dia justamente no dia dos pais, né? E esses dias, mesmo que são momentos comerciais, mas pelo menos é uma condição mínima de reflexão, né? Então, hoje é a condição mínima para a gente pensar o que é ser pai. E que bom que nós estamos tendo esse privilégio, né, de estarmos aqui tendo essa reflexão. E eu tive essa reflexão de uma forma muito abrupta, mas a gente precisa, né, Enzo, dentro de Enzo e todos os nossos pastores aqui, né, Cláudio e o Rony, a gente sempre aprende lá no curso, né, de espiritualidade emocionalmente saudável, que nós precisamos lembrar da nossa ancestralidade e ressignificar, né? Um homem diante de Deus, ou ele reconhece o Cristo, ou ele longe de Deus, ele não é a redenção da família, mas é a maldição da família. Então, para a gente quebrar, né, todos esses resultados de gerações anteriores, nós precisamos assumir essa paternidade. E eu vim de uma condição de homens de fé, né, de 2 avós que conheciam a Cristo,
mas não tinha uma visão integral do que é ser um homem, né? Do que é ser um pai. E um avô paterno que veio do interior do Espírito Santo, médico homeopata, mas que teve ali 14 filhos. E um desses filhos estavam brincando no jardim da casa e tinha uma estaca como marcação do território, e essa menina tropeçou e entrou essa estaca, e ele mesmo, com todas as ferramentas da medicina, não conseguiu salvar. E mesmo mandando por avião e tal, ela não conseguiu resistir, e ele tomou atitude, como um homem responsável, mas sem sensibilidade. Ele decidiu colocar todo mundo debaixo das asas e instaurou o medo. Agora ninguém mais, né, vai poder brincar e ser criança, porque agora nós temos que nos guardar aqui das afetações de fora. E meu pai era o mais velho desses 14. E ele ganhou o primeiro brinquedo da vida dele de um tio, uma bola. E o meu avô foi lá, imediatamente esquentou a faca no fogão e furou a bola na frente do tio. Ele falou: não, meu filho aqui, ele é o mais velho, ele não tem direito de brincar, ele tem que cuidar dos irmãos dele. E aí meu pai cresceu com essa perspectiva, e a primeira oportunidade, com 16 anos, ele saiu do Espírito Santo e foi para mais longe que ele podia ir do pai dele, para Goiânia. Então meu avô veio para Goiânia, meu pai veio para Goiânia, mas com um senso muito grande, né, de paternidade. Ele falou: eu preciso trabalhar aqui, criar uma condição para eu tirar meus outros irmãos daquela bolha. E aí ele trabalhou, estudou, trabalhou, foi bem sucedido aqui. E aí ele trouxe todos os 13 irmãos, não ficou nenhum para trás. Trouxe todos. A meu avô me viu numa situação e falou: eu também vou ter que ir. E aí trouxe a família inteira para cá, estudou todo mundo, formou todo mundo. E aí ele decide casar com uma mulher de Deus, que também vem de uma outra realidade. A minha mãe, filha de um órfão de pai vivo. Meu avô era filho, na época, de um homem mais poderoso e importante do estado de Goiás, que teve um caso extraconjugal e não quis assumir o meu avô como filho. E aí o meu avô decide casar com a outra órfã, vai lá e recupera ela lá daquele centro lá de orfandade lá da Igreja Católica, e casa 2 órfãos de 14 anos se casando, e tem minha mãe, fruto dessa casa de 2 órfãos. Então eu vim de um pai que teve um pai que entendeu que ele tinha que guardar a família e se transformou na outra mãe. Então ele tinha literalmente 2 mães dentro de casa. E eu vim de uma mãe que literalmente tinha 2 órfãos, né, criando ali, trazendo a perspectiva. E meu pai, dentro dessa realidade, ele decidiu tomar uma outra atitude. E ao saber que ele seria pai de 2 filhos, ele falou: eu preciso me alimentar de outros homens. E sem esse conceito que a gente tem da Sal da Terra aqui, que a gente aprende muito bem, ele criou um conselho de amigos. Falou: meus amigos, eu preciso que vocês me ajudem a criar meus filhos, porque eu mesmo assim não tenho muita referência paterna. E esse conselho ajudou a trazer direção para a casa dele para criar 2 caleuzinhos. 2 meninos assim, 1000 por hora, gêmeos. E uma coisa que meu pai entendeu, que ele precisava mudar para perto de um ambiente de muita atividade. Então ele comprou um apartamento no Centro-Oeste, uma rua à frente do Colégio Ateneu Dom Bosco, que o Enzo também estudou lá em outra era, né, Enzo? Deixar bem claro isso. E aí, o Ateneu Dom Bosco era uma escola que tinha um campo de areia oficial, 2 campos gramados e 6 quadras de futsal. Então a minha vida era jogar bola com meu irmão, a gente gastava energia, a gente cresceu, 2 irmãos gêmeos juntos, e não faltava, né, atividade, porque afinal 2 meninos conseguem formar um time. E a gente sempre brincava com muita animação e queria ser jogador. Então a gente disputava quem seria o artilheiro dos campeonatos e de tudo que acontecia de atividade. E aí, 3 dias antes da gente completar 12 anos, minha mãe: hoje a gente vai viajar, mas eu vou contar para vocês, eu fiz a surpresa,
o aniversário de vocês daqui 3 dias vai ser do Flamengo, que eu sei que vocês amam futebol, e para nós foi um evento, né? Porque o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro, e a gente era muito viciado no Flamengo, como eu ainda tenho muita animação até hoje, meu filho também. Então a gente estava muito animado com essa festa, mas a gente tinha essa viagem Então, para mim, assim, daqui 3 dias seria o momento mais importante da minha vida. Eu faria 12 anos e seria a festa mais incrível. E aí, nesse trajeto dessa viagem, vem um caminhão e perde a direção e acerta o carro dos meus pais. E eu perdi meu pai, minha mãe e meu irmão gêmeo. Nesse acidente de carro, tinha uma outra amiga e uma filha adotiva dentro do carro. Eu estava em outro carro e a festa que eu achei que eu iria receber se transformou em luto. E aí, a partir desse dia, eu estava em uma outra realidade, né? E eu pude agora participar de uma orfandade dirigida. Os amigos dos meus pais entenderam que agora eu preciso, de fato, o que o Neemias, que era o nome do meu pai, nos convocou. Agora a gente precisa ativamente cuidar desse rapaz. E aí, o Murilo Quinan, o Walter Silva, que eram esses homens, falaram: a gente vai ajudar ele, levando ele para conhecer outros órfãos. E aí, a partir desse dia, eu comecei o meu ministério com órfãos. Eu pude visitar e estar com outros jovens que tinham perdido a mãe com câncer, que tinham, de alguma forma, ali, né, naquela condição de orfandade. E aquilo foi me trazendo a perspectiva de que eu poderia fazer mais do que lamentar a morte dos meus pais, né? E aquela perspectiva de estar em várias casas, eu comecei a morar com vários parentes, várias famílias, e aí eu morei com 5 famílias. Uma delas, né, morei com um tio que era amigo do Enzo, que era uma outra escola, delegado da polícia, muito violento. O Enzo uma vez ligou para ele: acabaram de assaltar aqui minha agência, você tem que prender esses caras. No outro dia, meu tio manda as fotos, não tinha celular na época, né? Manda as fotos do que ele tinha resolvido, né? E mandou um book de cadáveres para o Enzo ver, né? Mas não era isso que eu queria, né? Se foi longe demais. Então, essa foi uma escola que eu aprendi como não fazer, como não ser homem. Mas eu também tive outras escolas, e aí eu fui morar com um tio em Anápolis, e eu me imergi numa comunidade árabe, e a família Mamed, e aí eu vendo aqueles tantos homens de barba, e eu fui indagar meu tio: por que a turma aqui usa tanta barba? Ele falou: não, a gente tem uma cultura aqui que é um provérbio árabe, que você precisa ter uma barba para o seu filho não achar que você tem 2 mães. E aquilo falou muito forte comigo. Eu falei: que é isso? Que conceito incrível, né? Estético, mas significativo. E aí, quando eu recebi a notícia que eu casei cedo, que eu ia ser pai, no outro dia eu já comecei a deixar meu bigode crescer. Então, a pergunta que eu mais recebo é essa, né? Tem quanto tempo? Por que você tem bigode? Tem quanto tempo você tem bigode? E a minha resposta sempre é uma pregação, né? Que aí eu conto essa história. Isso aqui é para eu olhar todos os dias no espelho e não achar que os meus filhos têm 2 mães. Eu preciso ter uma postura de homem e de pai, né, para olhar e ver meu bigode e lembrar. E isso é muito forte em relação a gente estabelecer estacas, né? Porque a partir de quando eu decidi deixar esse bigode, mas mais do que o bigode, é a postura de pai, a gente foi convidado para participar dessa comunidade aqui. O Paulo Júnior estava começando o projeto na Capelinha, e o Paulo Neto: a gente precisa de alguém que fala com jovens igual você lá. Aí eu cheguei aqui, não tinha jovem, tinha só adolescente. E aí eu falei: cara, meu movimento sempre foi com órfãos, né, e tal, e estou trabalhando aqui com uma turma que tem pai e pessoal mais novo. E aí, nas nossas primeiras reuniões, eu já comecei a entender um traço. Nós estamos vivendo com filhos, literalmente órfãos de pais vivos. E aquilo
falou muito forte no meu coração. E toda vez que eu dava meu testemunho, e o Branquinho acompanhou muito bem, né, a nossa caminhada, aquilo fervia no coração daqueles meninos, que eles se viam assim na minha história, falavam, cara, eu estou vivendo a mesma coisa, mas com meu pai dentro de casa. Eu estou nessa mesma condição de quem passou por essas mesmas experiências e sentimentos, e ao mesmo tempo eu não tenho acesso, né? E hoje nós temos uma condição aqui na sociedade de 2 perfis de pais. Uma casa que tem 2 mães e uma casa que literalmente são órfãos criando outros órfãos, né? Filhos de pais vivos, que não tem essa condição de paternidade. E aí Jesus traz uma mensagem muito poderosa, né, através de Deus traz uma mensagem muito poderosa através de Tiago. E eu quero encerrar aqui com essa mensagem. E se você quer que seu filho leia pelo menos o mínimo de Bíblia, coloca o nome de apóstolo para ele, porque um livro que eu li bastante na minha vida foi Tiago, né? E Tiago 1:27 tem uma mensagem muito poderosa que fala: se você quer viver o evangelho mesmo, se você quer entender toda a religião, você tem que fazer 2 coisas: cuidar dos órfãos e das viúvas. E essa é a nossa condição como igreja de Cristo, cuidar dos órfãos e das viúvas. E é essa orfandade que a gente tem cuidado todos esses anos, né? O Mateus tem sido um amém aí nesse sentido, e tem entendido, né, como esses meninos precisam de uma figura paterna. E Deus trouxe uma condição muito lógica para a gente, mas que a gente reflete muito pouco. Que a gente fala muito de ser homem, ser mulher de Deus, mas Deus, quando desenhou Adão, né, e tirou Eva desse Adão, desse ser, né, ele não deu uma direção, você precisa ser homem, e você não. Ele vira para os 2 no primeiro culto e fala, vai lá, faz filho e povoa a terra. Então, a ideia de Deus para nós é sermos uma família. Sermos uma família. Então, a realização de um homem é ser pai. E uma realização da mulher é ter um coração de cuidado, né? Ter um coração de zelo, mas precisa ter uma mente paterna, de adoção. Então, para nós, há uma visão muito clara do papel nosso como igreja, que nós precisamos adotar esses órfãos. Nós precisamos entender que todos esses filhos hoje que estão sem a condição, mesmo que você não tenha a condição de ser pai, ou que não esteja no seu nicho ali, no seu ambiente, você precisa ser responsável e ser esse pai que fala, eis-me aqui, vem andar comigo, que eu vou te ensinar como é ser pai e sair da condição. Eu tenho todos os dias, não só olhar para o espelho, para o meu bigode, lembrar que eu sou pai da Valentina e do Caléu, mas eu tenho que lembrar o tempo inteiro que eu tenho que sair desse lugar de órfão. Eu não posso repetir a história do meu avô, né, de órfão, de um pai vivo, mas também não posso repetir a história do meu outro avô, de ser uma outra mãe, junto com a minha esposa. Então, o nosso chamado é para sermos esses homens que têm, né, um coração moldado a Cristo, né, um coração de adoção, mas uma mente de Cristo. Nós precisamos ter essa perspectiva de que cada vez mais a gente tem que achar virtude nas tragédias, virtude nos nossos dilemas e ser fonte para que muitos possam beber. Ontem a gente estava no aniversário de 18 anos, eu e o Mateus, de um jovem, e esse jovem tem nos ensinado muito, porque ele recentemente ele se converteu e a gente brinca, né, que agora ele já é avô, com 18 anos, porque em pouco tempo, o Mateus até colocou esse nome nele, de avô, porque em pouco tempo ele conseguiu criar frutos, e esses frutos estão criando frutos, e já está vindo os bisnetos desse garoto de 18 anos, que a gente estava junto dele ontem. Então, se você no mínimo não é avô, você está falhando radicalmente. Se no mínimo você não é bisavô, se tudo que Deus começou em você está terminando em você, você não está sendo essa fonte, nós não estamos sendo pais, nós estamos sendo órfãos ou uma segunda mãe. Sabe que entre os judeus não tem avô, né? Quando Jacó vai falar do pai e do que nós chamamos de avô, ele chama de pai. Meu pai Isaac, meu pai Abraão, né? Essa é uma coisa da nossa cultura ocidental recente.
Nós vamos ter uma palavra de oração enquanto as crianças se aproximam aqui, para que tudo aquilo que Deus tem entregado entre nós possa encontrar os nossos corações prontos para aprender. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos enquanto as crianças se aproximam aqui. Deus amado, quanto o Senhor tem entregado às nossas vidas aqui. Em nome de Jesus, que nós não saiamos daqui sem receber as sementes que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E que, de forma alguma, essa semente não frutifique. Em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem derramado como semente nos nossos corações possa crescer e dar fruto. Em nome de Jesus. Amém. É um microfone que está aqui. Sim. Bom dia. Vamos ter uma pequena apresentação agora das crianças do Ministério Infantil. E nós preparamos uma lembrança para vocês, pais. É uma pipa. E logo após o culto, a gente quer convidar toda a igreja. Nós abrimos um portão aqui no fundo, no fundo do nosso lote aqui, que dá acesso a um fundo aqui. Tá? E a gente colocou uma tenda, vai ter um refrigerante ali para vocês. Então a gente convida toda a igreja, que logo após esse momento, todo mundo se dirige aqui para o fundo para ter esse momento de pipa com os filhos. Amém? A tia Michele está pedindo para todos os papais ficarem em pé, para receberem a homenagem aqui das nossas crianças.
uma oração agora para os pais. Amém? Bom dia. Que o Senhor abençoe todos os pais que estão aqui, dê prosperidade, dê saúde, dê sabedoria, dê inteligência. Amém. Gente, só reforçando o convite, vamos ter esse tempinho aqui, quem tiver essa possibilidade de ficar mais 10, 15 minutinhos aqui no fundo, vamos ter esse tempo lá, tá bom? O portão já está aberto, passar por aqui, tá? Pelo fundo.